Olá, amiga Clique, amigo Clique, querida, querido. Retomaremos hoje o assunto Revolução Francesa, porém, daremos continuidade ao período chamado de Napoleônico, com o estabelecimento do consulado e depois do Império Napoleônico. Vejamos os slides. Golpe de Estado, 1799. Napoleão Bonaparte instaurou o consulado. Já em 1802, por intermédio de um plebiscito, Napoleão se torna cônsul vitalício. Em 1804, outro plebiscito é convocado. E aí, Napoleão confirma com 60% a implantação de uma monarquia. Napoleão Bonaparte, então, portanto, pessoal, se torna imperador francês. Com um detalhe, Napoleão consegue o referendo popular através de um plebiscito. E Napoleão faz um gesto que entrou para a história, um gesto bastante interessante, dizendo que quem manda na França é ele. Vejamos no slide. A autocoroação de Napoleão. Napoleão toma a coroa do Papa Pio VII e pôs na sua própria cabeça. Com esse ato, Napoleão Bonaparte diz, portanto, que quem manda na França é ele. Ao tirar a coroa da mão do Papa e se autocoroar, ele coloca de forma bem clara que o Estado é o Estado e a Igreja é a Igreja. E mais do que isso, o que Napoleão faz? Ele não fica satisfeito em se autocoroar. Não. Ele vai coroar a sua esposa Josefina também. Vejamos a imagem no slide. A imagem que você observa é de Napoleão, então, portanto, coroando sua esposa Josefina, com o clero perplexo ao fundo. O regime imperial, portanto, lembrava a monarquia absolutista. Lembrava. Contudo, a existência de uma Constituição e da Câmara dos Deputados garantiam o regime de aparência liberal. Então, amiga Clique, amigo Clique, cuidado com isso, tá? Principalmente na hora de escrever, se houver a necessidade, então, portanto, de ir na prova, você escrever isso aí, tá? O período napoleônico, ele é um período de aparência liberal, tá certo? Cuidado com esses detalhes, beleza? A monarquia, de fato, é exercida de forma o quê? Centralizadora. Mas qual é a diferença, então, portanto, de um poder absoluto, que era vivido, então, pelos estados modernos, e, no caso do Império Napoleônico? Napoleão tinha o apoio do povo francês. Legal? Beleza? Vejamos os slides. Governo de Napoleão serviu para consolidar as conquistas sociais da Revolução, como, por exemplo, fim dos direitos feudais, a igualdade perante a lei, a igualdade dos impostos, garantia de propriedade privada, a garantia de acesso dos cidadãos aos cargos públicos, a reforma do sistema educacional, a escravidão foi restaurada nas colônias e, em 1800, a fundação do Banco da França e a criação do franco. Napoleão promoveu também a drenagem dos pântanos e irrigação e, em 1804, criou o Código Civil Napoleônico. Querido, querida, vou te dar uma dica. Você pega a aula anterior, a aula que introduz a Revolução Francesa, e compara com essa aula que nós estamos trabalhando agora. O que você vai ver? O contexto pré-revolucionário com as medidas que são tomadas por Napoleão Bonaparte. Então, você vai ver que, na verdade, as medidas, elas afirmam as conquistas do processo revolucionário francês. Então, para de decorar a história, pelo amor de Deus. A história é ação, reação, causa, consequência. Então, ao retomar a aula anterior com o contexto que promove a revolução, isto é, o descontentamento, não é isso? Tanto do campo quanto das cidades, você vai perceber que os assuntos eles vão se interligando, correto? Beleza? Não deixe de fazer isso, ok? Então, visto as características do período napoleônico, passamos agora à expansão do seu império. Vejamos os slides. A expansão do Império Napoleônico. 1806, bloqueio continental. 1807, Tratado de Tilsit. 1808, o caso espanhol de José Bonaparte.
Conforme observamos nos slides, beleza? São 3 datinhas aí, tá? Lembre-se, nada de decorar. Vamos nessa. 1806, bloqueio continental. Pessoal, é uma medida tomada por Napoleão Bonaparte para bloquear o comércio que a Inglaterra tinha com os outros países europeus. Por quê, gente? Porque, na verdade, a força de Napoleão Bonaparte estava no exército francês. Legal? Então, o que Napoleão fazia? Napoleão impunha a sua dominação aos povos europeus através da força do seu exército. Porém, a potência a ser batida no início do século XIX era a Inglaterra. Só que o poderio militar inglês se concentrava aonde? Na sua marinha. Então, Napoleão Bonaparte não conseguia entrar com o seu exército por conta da ação da espetacular marinha inglesa. Então, o bloqueio continental foi uma forma em que Napoleão Bonaparte encontrou de tentar diminuir essa hegemonia inglesa na Europa nesse momento. Então, quem porventura burlasse o bloqueio continental, Napoleão iria intervir com a força do seu magnífico exército. Em 1807, Napoleão firma um tratado com a Rússia. Esse tratado é chamado de Tratado de Tilsit, onde o czar Alexandre I da Rússia decide, então, portanto, aderir ao bloqueio continental. A Rússia aderindo ao bloqueio continental, Napoleão, então, portanto, conseguiu mexer, não é? Articular um pouco melhor as suas tropas, legal? E o ano de 1808 marca exatamente o momento em que Napoleão quebra o tratado firmado com a Espanha. Olha aí, entrou um novo personagem. A Espanha, que é o chamado Tratado de Fontainebleau, que foi feito em 1806, não é? Invadindo e tomando, no caso, a Espanha e estabelecendo o seu irmão, o José Bonaparte, como o rei espanhol desse momento. E a partir daí, pessoal, há umas consequências bastante interessantes a serem estudadas, que serão, com certeza, não é tema de próximas aulas, tá? Que falam do processo de dependência da América Espanhola e uma série de coisas, beleza? Então, a expansão do Império Napoleônico é muito importante para que nós possamos entender, por exemplo, também tema de aulas futuras, a transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Beleza? Então, vamos finalizar essa aula demonstrando para vocês um mapa do bloqueio continental francês à Inglaterra. Vejamos o slide. Querida, mapa do bloqueio, então, portanto, eu só gostaria de chamar a atenção para uma característica do mapa. Sabe qual é? A linha rosa, a linha do bloqueio continental, ok? A Grã-Bretanha, tá vendo? Perto ali do Oceano Atlântico, e a Europa, não é? Atrás da linha rosada. É isso, amigos. Fechamos, então, portanto, a primeira parte do período napoleônico, ok? Na aula que vem, então, portanto, ponto final em Napoleão Bonaparte. O que você não pode esquecer? Estude sempre, clique sempre, clique, estude.